Na mensagem de hoje eu não vou ler nenhum texto bíblico específico. Eu vou fazer um passeio bíblico. Vamos fazer aqui uma espécie de tour bíblica. Sobre isso que eu quero falar hoje. A primeira vez que a Escritura fala em ir ao altar do Senhor para ofertar, para agradecer, para consagrar e dedicar, é no episódio de Caim e Abel. Os 11 primeiros capítulos da Bíblia são uma espécie de proto-história. São capítulos muito poéticos, com uma série de símbolos, de analogias. São narrativas que não foram escritas para serem relatos científicos. São narrativas simbólicas que apontam mais para significados do que para ocorrências históricas. E nesses 11 primeiros capítulos, uma dessas narrativas simbólicas é sobre o surgimento da humanidade e as diversas simbologias que são tratadas ali para tratar sobre a história do universo, a história da humanidade. A história da humanidade nunca se viu livre, desde as suas origens, de algumas coisas. Entre elas, por exemplo, do grande problema da nossa incapacidade de nos relacionarmos bem com as pessoas, de modo perfeito, completo. E a narrativa de Caim e Abel, dois irmãos, mostra justamente isso. Mostra a que ponto pode chegar um sentimento de inveja, de raiva, de rancor, de ressentimento. Mas é nessa narrativa também que nós vemos ali o primeiro ato de consagração, o primeiro ato de doação, o primeiro ato de dedicação ao Senhor de uma oferta. Caim fez a sua dedicação, fez a sua oferta, Abel fez a dele. E é também nesse texto que nós começamos a perceber que não é a oferta em si que vale alguma coisa, mas o que ela simboliza, o que ela significa, o coração que ela traz junto, a mente que ela traz junto, as perspectivas de vida que ela traz junto, os pressupostos que ela traz junto. Lá em Caim e Abel, a gente percebe que vir e trazer uma oferta para dedicar ao Senhor não é apenas trazer uma oferta, é trazer um coração, é trazer uma história, é trazer uma postura de vida. E foi justamente isso que fez com que Deus rejeitasse a oferta de Caim e aceitasse a oferta de Abel. Porque Deus faz essa distinção. Deus não está olhando a oferta, Ele está olhando o ofertante, o coração daquele que oferta. E esse é o primeiro episódio. Não é à toa que ele está num livro chamado Gênesis, que é uma palavra que significa origens, princípios, inícios. Não é à toa que está num livro que narra os princípios, porque ele está ali narrando, inclusive, o princípio do ato de ofertar. E, muito especialmente, o princípio da distinção entre uma oferta que agrada a Deus e uma oferta que não agrada. Aí a gente vai um pouco mais adiante, já estamos depois do capítulo 12, quando começa a ser narrada a história de Abraão, dos patriarcas do povo de Israel, aqueles que vão ser os fundadores da história de Israel, e nós encontramos um texto enigmático, que é o de Abraão, grato pelas promessas que tinha recebido, e Deus havia dito a ele que a partir dele
traria uma grande nação, levou Abraão a pisar em solo do que viria a ser Canaã, e depois do que viria a ser a terra dos seus próprios descendentes, dizendo, é para essa terra aqui que eu trarei seus descendentes, e é aqui que eles vão habitar. Abraão já tinha saído de sua terra sem levar nada, sem parentela, sem carregar nada, apenas pela fé, pela confiança, para onde Deus o conduziria. Então não era só um homem que vinha com um passado de fé, era um homem que estava com todo o seu futuro comprometido na confiança do que Deus faria. E Deus não estava se referindo só ao que faria na vida dele, se referia ao que faria na vida dos seus filhos, dos filhos dos filhos, dos filhos dos filhos dos filhos, e nas descendências que viriam 400 anos depois, quando então se confirma e se constata o que Deus havia prometido, com o povo sendo deslocado do Egito exatamente para aquela terra que Abraão havia pisado séculos antes. E por causa dessa gratidão de um homem que não só tinha passado de confiança e fé, mas que agora tinha um futuro ligado à sua confiança e à sua fé, não só dele, mas de todos os seus, ele vai a um sacerdote que ninguém sabe de onde veio, de onde apareceu, chamado Melquisedeque. E diz o texto, dá a ele o dízimo de tudo aquilo que até então ele tinha. A figura de Melquisedeque é uma figura tão enigmática, porque era um sacerdote sem origens, um sacerdote sem povo, que o autor de Hebreus vai interpretar a figura de Melquisedeque como uma antecipação da própria figura de Cristo. E o que o sacerdote Melquisedeque, sem raízes, sem terra, sem povo, sem rituais, sem templo, mas como um sacerdote presente ao qual Abraão vai buscar, o que Melquisedeque representava era o sacerdócio do próprio Cristo, ultrapassando as fronteiras de Abraão e de sua família e juntando as famílias todas da terra. E todos vindo a ele para ofertar, para se dedicar, para se consagrar. É nesse sentido que o autor de Hebreus faz uma referência àquele Melquisedeque de Abraão e de Gênesis. E aí nós temos uma segunda menção a uma oferta que não é feita a um sacerdote, é feita a uma figura enigmática, ao que em teologia nós chamamos de tipo. Temos aqui um tipo de Cristo. Uma antecipação da figura de Cristo diante de Abraão. E é a ele que Abraão traz sua oferta, seu dízimo, consagra a ele como expressão de gratidão pelo passado de fé que ele viveu e principalmente pelo futuro de fé e na confiança do que Deus ainda faria. Aí a gente vira algumas páginas da Bíblia e chegamos a Jacó, neto de Abraão, fugindo da casa de seu pai, depois de um conflito. Temos aqui uma espécie de repetição do ambiente entre Caim e Abel. A repetição do ambiente que se dá agora entre Esaú e Jacó, dois irmãos que já vêm do ventre de sua mãe, em conflito, e que passam a vida em conflito, em competição, em concorrência, aprofundado, agravado pelas preferências paternas e maternas, em que o pai preferia um filho e a mãe preferia outro. E já aquela insinuação conflituosa que vem com o nascimento dos dois, aprofundado pelos erros na condução desses conflitos do pai e da mãe, Esaú e Jacó se tornam inimigos, muito em função das situações que Jacó provoca. E Jacó precisa então fugir do seu irmão, que lhe jura tirar a vida,
que começa a ameaçá-lo, ele foge para a casa de um tio distante. Na casa desse tio distante ele recomeça de novo, mas essa travessia da casa do seu pai para a casa desse tio distante, seu tio Labão, sem saber o que ia acontecer com ele, carregando consigo o ódio do seu irmão, a promessa que seu irmão fizera de lhe tirar a vida, pensando que nunca mais viveria os momentos de família que ele tinha vivido, que ele não estava rompendo apenas com a sua casa, ele estava rompendo com o seu passado, com uma identidade, estava rompendo com sangue. E essas questões de sangue falam muito alto. Nesse transcurso entre a casa de Isaac e a casa do tio Labão, então Jacó tem o sonho da escada no vale por onde ele atravessa, quando a escada é colocada diante dele com anjos subindo e descendo, e ele acorda daquele sonho em que Deus disse a ele: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, e continuo sendo teu Deus. E Jacó acorda daquele sonho, daquela visão, impressionado com uma coisa. Ele diz: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Ele acorda impressionado com o fato de que Deus não era um Deus territorialista. Deus não era um Deus familiar. Deus não era o Deus dentro de cercas. Deus não era um Deus dentro de um país, dentro de uma cidade. Deus era um Deus que estava em todo lugar, inclusive naquele em que ele agora atravessava. E que prometia ir com ele. E então, como resultado do impacto dessa sua mudança de mente a respeito de Deus, a sua ideia a respeito de Deus muda. Tudo que ele trazia, aprendido sobre Deus desde a sua infância, de repente mudou. Esse Deus aqui é muito mais do que eu imaginava. Esse Deus aqui é muito maior do que eu pensava. E aí o texto diz então que ele ergue um altar para o Senhor. E que diz: olha, se isso realmente é verdade, se tu estás realmente comigo, me acompanhando em todos os lugares que eu for, eu te darei o dízimo de tudo o que eu tiver. E é de novo um texto que fala de um momento em que a ideia de ofertar, a ideia de dizimar, ela não cai do céu. Ela brota de uma experiência, ela brota de uma conscientização, ela brota de uma visão de Deus, ela brota de uma compreensão do que Deus é, ela brota da confiança de que Deus está conduzindo a nossa vida. Aí a gente avança um pouco mais. Vamos dar um pulo agora, um pouco, porque eu não tenho o dia inteiro aqui. Mas vamos dar um pulo um pouco maior. E vamos chegar lá em Davi agora. A situação do reino de Israel é outra. Você não tem mais os descendentes de Abraão só. Você tem aqueles que descenderam de Abraão, saíram do Egito, entraram na terra prometida, estavam constituindo agora uma nação. Um povo que na travessia do deserto também passou por uma experiência significativa sobre a questão de ofertar e que descobriu amargamente que o objeto da nossa oferta, o altar no qual nos prostramos, define a nossa vida e o que somos. Porque depois de tudo que aquele povo viu, com Deus libertando o povo do Egito, atravessando o mar, sustentando o povo com maná, fazendo água brotar da rocha, quando chegam ao Sinai, o povo resolve fazer um ídolo, um bezerro de ouro, e adorar e consagrar-se a esse bezerro. E essa experiência faz com que vários ali pereçam, e com que essa travessia, que deveria durar 2 anos de caminhada entre as terras do Egito, rumando para o norte, chegando às terras de Canaã, durassem 40. Porque o objeto da nossa oferta define a gente.
a quem ofertamos define a nossa identidade, a nossa vida. Mas aí a gente chega lá em Davi. Davi quer erguer um templo a Deus. Deus não deixa. E diz a Davi, olha, você não. Porque suas mãos estão cheias de sangue. Você matou muita gente, você foi bélico, você foi guerreiro. Você usou muito seu exército. O meu templo é símbolo de outras coisas. Não é símbolo do belicismo, não é símbolo da morte, não é símbolo da violência, não é símbolo da guerra. O meu templo é símbolo de outras coisas. Então quem constrói o templo não é Davi, o guerreiro, o homem dos exércitos. Quem constrói o templo é o sábio, é o intelectual, é o homem que traça relações do reino de Israel com vários outros reinos, que é visitado para ser admirado por outros reis, por causa da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua cultura. Um reino que era caracterizado pela sua cultura, sabedoria e inteligência é que construiria o templo do Senhor, não o guerreiro. Mas Davi pôde comprar o terreno. Davi comprou o terreno. Araúna era o dono do terreno. E o livro de Samuel termina dizendo que quando Davi se encontra com Araúna, e diz, olha, eu queria esses hectares de terra que você tem aqui. Porque lá Davi queria construir o templo. E Araúna responde, olha, se é para uso do rei e se é para a construção de um templo, se é para construir um altar ao Senhor, eu não vendo, eu dou de graça. Eu faço questão de dar de graça. E aí o rei Davi responde, não. E ele diz, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Eu faço questão de pagar esse terreno pelo que ele vale, porque o Deus a quem amo, a quem sirvo e a quem eu quero dedicar o meu altar, precisa ser honrado e eu preciso me sentir pagando o preço dessa oferta que eu quero oferecer, desse altar que eu quero construir. E aí a gente já tem nessa narrativa uma nova ideia sobre a oferta, que às vezes ela custa sim. Às vezes para ofertar ao Senhor a gente precisa se sacrificar, precisa abrir mão de alguma coisa, precisa se dedicar de alguma maneira específica, mas aquela oferta, mais do que para Deus, porque Deus não precisa disso, não é? O salmista onde diz, do Senhor é a terra e tudo que ela tem. Deus não precisava de Araúna, não precisava de Davi, não precisava daquela terra. Davi que precisava. Davi precisava sentir que o que ele oferecia ao Senhor valia a pena oferecer. Era fruto da sua dedicação. Então, quando a gente oferta, quando a gente dizima, não é para fazer Deus sentir alguma coisa. É para que nós sintamos. Nós sintamos o valor, a preciosidade, a importância daquilo. É uma questão de disciplina interior dos nossos sentimentos de devoção. Porque nós precisamos disso, nós precisamos dessas disciplinas dos sentimentos interiores. Não foi à toa que Jesus mandou a gente orar pelo inimigo. Jesus mandou a gente orar pelo inimigo porque a gente precisa disciplinar o que a gente sente.
A gente não pode ficar sentindo ódio, rancor, ressentimento. A gente ora pelo inimigo para a gente disciplinar o que sentimos. Quando a gente ora a Deus colocando alguma coisa diante dele, não é para que Deus sinta alguma coisa, é para que nós sintamos. A nossa devoção disciplinada, afinada, lapidada diante do Senhor. Era aquilo que a oferta de Davi significava naquele momento, que o terreno de Araúna passava a significar. E como eu disse a vocês, quem constrói o templo de Jerusalém é Salomão. E aí todos nós já conhecemos todos aqueles textos em que os apelos são feitos ao povo para que o povo trouxesse suas ofertas, para que aquelas ofertas fossem consagradas ao Senhor, porque ninguém ia construir o templo com orações apenas. Era preciso gesto, era preciso material, era preciso dinheiro. O templo não ia cair do céu. O templo ia ser construído com esforço, com a dedicação, com as ofertas do povo. Era do povo que vinham as ofertas. Por isso, há apelos constantes para que isso seja trazido. Coisas que eram compradas fora, aqueles cedros todos que foram usados na construção do templo, que vinham do Líbano, material que vinha do Egito. Porcelana que ia de Minas Gerais. Então o pessoal começou a comprar esse negócio todo. E isso vinha de onde? Não caía do céu, era dedicação do povo. Era todo mundo participando junto. E quando o templo é inaugurado, a oração que Salomão faz resume numa frase todo o espírito daquele esforço de dedicação, de ofertas. Tudo vem de ti, e do que é teu nós te damos. Essa é a oração que Salomão faz. Que dá também uma dimensão muito especial à oferta que estava sendo trazida. Essa mesma experiência de dedicação, de sacrifício, de coletivização do povo em prol do sustento, do erguimento do templo, vai se repetir na reentrada do templo, ou na reentrada do povo na terra depois do cativeiro babilônico. Com a Babilônia invadindo Jerusalém, aquele templo que foi levantado com tanto amor, com tanta dedicação, ele foi destruído, ele foi abaixo, ele virou pó. E quando o povo volta, após 70 anos de cativeiro, quando volta uma nova geração, que já não era aquela que tinha ido para a Babilônia, quando essa nova geração volta, é preciso de novo os novos apelos para a reconstrução do templo, para a retomada da vida religiosa em Israel. E aí o que os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias, que são chamados profetas pós-exílicos, vão fazer, é relembrar as novas gerações desse compromisso. Agora tudo de novo. A gente recomeça. Porque a vida é recomeços. O primeiro templo foi destruído, foi arrasado. E agora a gente precisa recomeçar. Em vez de ficar chorando, se lamuriando pelo que perdemos, vamos recomeçar. Como termina o poema O Elefante, do Carlos Drummond de Andrade. Quando ele fala do elefante que ele constrói, ali com algodão, com paina, com papel. E o elefante sai andando na rua e vai se desfazendo. E aí o Drummond termina no último verso, com duas palavras. Amanhã recomeço. Duas palavras que é o que fazem a gente seguir adiante. Amanhã recomeço. Em meio a tantas frustrações, perdas, dores,
O que faz com que a gente continue seguindo adiante é essa certeza: amanhã recomeço. Vai dar trabalho de novo, tem que juntar os pedaços, mas a vida é isso. A vida é isso. E o povo voltando para a terra dizia isso: amanhã recomeçamos. E os profetas estimulando o povo de novo. Aquela oferta do povo, naquele momento, agora tinha um novo sentido. O sentido do recomeço, da reconstrução, da restituição das coisas, do novo ciclo, do novo horizonte, das novas oportunidades, das coisas que mudaram e não são mais as mesmas, mas Deus é o mesmo, e a nossa relação com Ele é a mesma, e a nossa disposição diante do altar do Senhor é a mesma. Era isso agora que significava aquela oferta. E aí a gente sai do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento. E aí quando a gente chega no Evangelho, o Senhor Jesus, que fala algumas vezes e não poderia deixar de falar porque fazia parte do povo, parte da vida religiosa do seu povo e dele como judeu, não podia deixar de falar disso. Só que ele vai dar entonações novas. E ele vai alargar muito mais o nosso sentido de oferta, de dizimação, de consagração ao Senhor. Então ele vai dizer, logo de saída, no Sermão do Monte, ele vai dizer coisas como: se você estiver levando a sua oferta ao altar, e se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, uma mágoa não resolvida, um sentimento não resolvido, um ressentimento dolorido, primeiro resolva isso, e depois traga a sua oferta. De novo, Jesus Cristo reafirmando coisas que de alguma forma já tínhamos visto antes, nessas narrativas anteriores, mas que agora ele reforça e diz: olha, a oferta é o ofertante. A oferta não é a oferta. A oferta é o ofertante. O que o ofertante está sentindo, o coração do ofertante, é que importa na oferta. É também no Evangelho que nós vamos encontrar a referência à viúva, que não tinha nada, e que coloca o que tinha, o pouco que tinha, diante do Senhor no altar, para celebrar a graça, o fato dela saber que quem a sustenta, quem a fortalece, quem está preservando a sua vida como viúva, como sozinha, como alguém numa sociedade que não dá os amparos necessários a ela, ela sabe que ela depende fundamentalmente de Deus. E a sua oferta representa isso. É no Evangelho que logo no nascimento de Cristo, os magos sairão do Oriente e vão a Jesus, levando ofertas ao menino que havia nascido. E aqui a oferta tem o sentido de tributar a ele a majestade que ele possuía, de reconhecimento de quem era Jesus. Assim como aquela oferta de Abraão diante de Melquisedeque reconhecia quem era Melquisedeque, aqui a oferta dos magos reconhece quem é aquele menino, naquele estábulo, naquela manjedoura, com ninguém vendo, eles viam, reconheciam e honravam com sua oferta. Em Lucas, é também uma narrativa que fala de ofertas, que vem com uma informação grandiosa, a de que Jesus e os seus apóstolos eram sustentados pelas ofertas de algumas mulheres. E em Lucas, no capítulo 8, o evangelista Lucas vai colocar o nome dessas mulheres que sustentavam Jesus com seus apóstolos, enquanto eles viviam o seu ministério itinerante nas aldeias, nas cidades.
Olha, nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, onde o divórcio, por exemplo, foi instituído para a mulher não virar uma prostituta, largada e esquecida por seu ex-marido, sem a possibilidade de se casar de novo. Nós estamos falando de uma sociedade que não dava à mulher nenhum reconhecimento. Eu já falei aqui, os rabinos acordavam de manhã agradecendo a Deus o fato de não terem nascido animais, samaritanos nem mulheres. E alguns rabinos proibiam suas filhas de estudarem a lei de Moisés porque achavam que mulher não tem inteligência para entender a lei. Em 1929, eu agora voltei cheio de informação de lá. Em 1929, o Canadá aprovou a lei que as mulheres podiam votar. Que as mulheres não votavam. Porque a Constituição canadense dizia só pessoas podem votar, pessoas do sexo masculino. Sabe qual era o tema da campanha das sufragistas, das mulheres que se uniram pedindo o direito de votar? Women are persons. Mulheres são pessoas. Se a lei diz que pessoas podem votar, mulheres são pessoas. E fizeram a campanha toda em cima disso. Tem lá uma estátua com uma dona segurando a Constituição canadense e escrito lá, mulheres são pessoas. Isso a gente está falando de 1929. 1929. Imaginem lá. Esse é o impacto que o texto de Lucas traz. Lucas está dizendo aos sacerdotes, aos mestres da lei, aos patriarcais todos, que quem sustentava Jesus e seus apóstolos era um grupo de mulheres com suas ofertas. A oferta, ela parte exatamente daquilo que cremos e confiamos, e aquelas mulheres criam e confiavam naquele que estava ali pregando. E aí a gente chega, para encerrar aqui esse ciclo, esse passeio, a gente chega nas orientações que o apóstolo Paulo dá na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9, sobre as ofertas. E uma coisa interessante é o seguinte, quando a gente começa a ler esses capítulos 8 e 9 de Paulo, quando a gente para e começa a ler com cuidado, a gente percebe claramente que ali naqueles textos, Paulo está refletindo tudo o que, desde Gênesis até aquele momento, foi se desenvolvendo a respeito do conceito de ofertar, do conceito de dizimar, do conceito de dedicar e consagrar ao Senhor. Então, os princípios que Paulo começa a mostrar nesses capítulos 8 e 9, eu fiz aqui, quando nós estávamos na pandemia, e os nossos cultos transmitidos pela internet, eu fiz uma série apenas dedicada aos capítulos 8 e 9 de Coríntios, de 2 Coríntios. Se você não ouviu, eu recomendo que vá lá e ouça, retome aquelas reflexões. A gente dissecou esses capítulos. Mas, em suma, o que Paulo está falando é isso. Ele está retomando todo esse sentido do que significa ofertar a partir de uma situação concreta que estavam vivendo, na necessidade de levantarem uma oferta. Para Paulo também, a oferta é o ofertante. A oferta não é a oferta. A oferta é o ofertante. E ele vai discorrer o que isso significa no altar do Senhor. Por que eu estou fazendo questão na mensagem dessa manhã, para vocês que estão aqui, para você que está aí acompanhando pela internet, essa congregação virtual que nós temos? Por que eu estou fazendo questão de
levantar novamente esses princípios que não são estranhos. A gente ouve sobre isso desde que a gente começa a nossa vida eclesiástica. E por que é que eu estou levantando isso de novo? Porque sempre é preciso relembrar. Essa igreja sabe, é testemunha de como eu sou cioso, relutante, cuidadoso em tratar desse assunto aqui conosco. A igreja sabe da minha teologia a respeito disso, do que eu aprendi com a palavra e muito especialmente com o evangelho a respeito disso. Que nós não compramos os favores de Deus, nós não compramos bênçãos de Deus, mas a palavra e o evangelho nos ensinam que a nossa oferta é a expressão da gratidão e do nosso compromisso no sustento da igreja local, da igreja a qual pertencemos, e a partir dela para fronteiras outras, com as quais também a igreja atua e com as quais a igreja colabora. Mas eu, como pastor, também não posso me negar a ter de falar sobre isso, porque eu sou o pastor da igreja. Eu sou o líder da igreja, o líder espiritual desta igreja. E eu tenho essa obrigação e essa responsabilidade de vez em quando, retomar esses assuntos. Seria muito fácil para mim seguir as correntes. É muito fácil, sabe, a gente dizer, olha, faça isso que Deus vai abençoar você, não deixando você ficar doente. Dê o seu dízimo aqui para não gastar esse dinheiro na farmácia. E outras ênfases com mensagens subliminares de ameaças espirituais, que normalmente são ouvidas, e que dá muito certo, dá muito certo. Dá muito certo você coagir pessoas, dá muito certo você manipular pessoas emocionalmente. Isso sempre deu muito certo e dá muito certo. Quando a Luísa era pequenininha, neném de colo ainda, eu ia com ela na padaria lá perto de casa, eu era pastor lá da igreja de Inhaúma, e havia lá uma balconista com quem eu sempre conversava, e ela pegava a Luísa, levava lá para dentro para mostrar como é que o pão era feito, essas coisas. Um dia ela engravidou, ficou grávida, estava lá com a barriga crescendo. Logo que ela ficou grávida, eu disse para ela assim, olha, vai ser menina, igual a Luísa. Aí ficou por isso mesmo, foi. Aí ela teve o neném, voltou. Quando voltou, ela disse para mim, olha, esse negócio de ser pastor é sério mesmo, porque foi menina que nasceu. Eu disse para ela que nada, menina, eu estava só jogando. Eu tinha 50% de possibilidade de acertar. A mãe do Dom Helder Câmara, que era uma beata do interior do Ceará, ela tinha um caderninho em que ela anotava lá, e dizia para as grávidas qual era o sexo da criança, isso no final do século XIX. Só que quando ela dizia assim para uma mãe, vai ser menino, na caderneta dela, ela anotava o nome da mãe e botava ao contrário, botava menina. Se fosse menino, a mãe não voltava para nada. Poxa, ela acertou, é isso mesmo, é uma beata abençoada. Mas se fosse menina, ela vinha e perguntava, escuta, você não tinha dito que ia ser menino? E nasceu menina? Ela falou, não sei, deixa eu ver na minha caderneta. Como é seu nome? Fulano. Ela fulana. Ela, não, eu escrevi aqui que é menina, você que deve ter entendido errado. Se eu disser aqui agora, nesse auditório que temos aqui de 100 e poucas pessoas, alguém aqui, essa semana, passou um problema familiar muito grave, eu sei que eu vou acertar.
Se eu disser, o Espírito está me revelando que você, essa semana, passou uma situação de grande risco para a sua vida, eu sei que eu vou acertar. É muito fácil manipular a emoção das pessoas. Mas eu me nego a fazer isso. Talvez daqui vocês tenham um pastor futuramente que faça isso, mas enquanto eu estiver aqui, não será assim que será feito. Eu prefiro sempre apelar para o sentido real do Evangelho a respeito dessas coisas. E apelar sempre para a fidelidade da dedicação. Nós temos vivido momentos difíceis, a gente não tem alcançado o nosso orçamento, temos ficado abaixo do nosso orçamento. Já estamos indo aí para o 3º mês seguido que, tirando as despesas obrigatórias da igreja, que são as coisas que a gente paga, desde salários de funcionários até as tarifas todas que pagamos aqui, os impostos que pagamos, etc., e tudo aquilo que tem que ser mantido funcionando, não tem sobrado verba para as nossas coordenadorias, porque as nossas coordenadorias recebem a percentagem em cima das nossas entradas, retirando as despesas obrigatórias, aquilo que não pode deixar de ser pago. Eu compreendo, todos nós compreendemos, que estamos vivendo momentos difíceis, de grande apuro econômico no país e no mundo. Nós sabemos dos apertos financeiros que nosso país e outros lugares no mundo, em função de várias situações, desde a pandemia para cá, nós temos vivido. Mas o apelo que eu preciso fazer como líder, como pastor de vocês, é que a fidelidade ao sustento da igreja local, dos nossos propósitos, dos nossos projetos, do nosso trabalho, continue. Que essa participação financeira, ela faça parte do nosso planejamento orçamentário, que ela seja separada, como nós separamos para uma série de outras coisas, não como um adendo, não como um anexo, mas como algo que faz parte daquilo que é também nosso compromisso. Que não façamos isso por fazer, porque o fundo de tudo isso é o que esses textos bíblicos nos ensinam sobre o sentido da oferta. Como líder espiritual, como pastor dessa igreja, eu tenho de estar lembrando novamente sempre essa nossa responsabilidade para com a nossa igreja local. De levarmos isso a sério e termos isso como um compromisso permanente. A partir dos nossos líderes, os nossos líderes precisam ser exemplo nisso para os liderados. E isso se estendendo para todos os liderados. Para todos nós como paroquianos dessa paróquia, como peregrinos dessa comunidade peregrina. Que a consciência do que a oferta, o dízimo significam, venha se somar a esse senso de responsabilidade e que possamos juntos, como igreja, como comunidade, como discípulos de Jesus, mantermos esse bom hábito, esse bom costume, esse hábito necessário e esse costume necessário de sermos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Você que acompanha pela internet, vê aí sempre que é o momento do ofertório em que fazemos essa dedicação
Você sempre vê aí a informação da conta bancária, de como pode fazer essa sua oferta e essa sua dizimação pela internet, pelo Pix. Você também que é membro da igreja, está acompanhando aí, embora não esteja conosco aqui, pelos motivos que você tem, você que acompanha essa comunidade também virtualmente, sinta-se desafiado a manter essa fidelidade, esse envolvimento na consagração dos dízimos e das ofertas. Que essa consciência do sentido se junte à consciência da nossa responsabilidade e possamos juntos atuar e trabalhar para o bem da nossa igreja local, para o bem da causa do Senhor, não porque Deus precisa. Deus não precisa de nada. Nós, como ofertantes, que precisamos participar, para que o nosso coração se alegre